Olá, meus amigos, André Naves falando. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a participação cidadã. Esse aspecto que é interessantíssimo para o bom funcionamento da política. Mas antes de entrarmos nesse diálogo sobre a participação cidadã, quero pedir a vocês que se inscrevam, compartilhem, curtam, acionem a campainha, divulguem bastante, comentem também. Vamos estabelecer este livre diálogo acerca de perspectivas, de possibilidades para o futuro, para o desenvolvimento nacional. Pois bem, como eu diria, a participação cidadã é essencial, é fundamental ao bom desenvolvimento da política. Então, cabe aqui falar, a política não deve ser jamais negada, ela deve ser exaltada. Política nada mais é do que essencial a mediação dos interesses da individualidade e interesses públicos, ou seja, é a tradução dos nossos interesses nos interesses do Estado. Só pela ação política isso é necessário. Por vezes, ela se encontra desconectada do mundo real. E é por isso que nós devemos fortalecer os bons políticos e enfraquecer os maus políticos. Os maus políticos são aqueles que pensam em interesses setorizados, corporativistas, interesses muitas vezes escusos, ineficientes, desastrosos e contrários aos interesses públicos. Os bons políticos são aqueles que conseguem realizar essa tradução do interesse individual no interesse público. Portanto, a participação cidadã, ou melhor falando, a cidadania ativa, porque o fato de sermos cidadãos não implica só em direitos, mas implica também em deveres. Nós temos o dever de cobrar, de fiscalizar, de participar do bom desenvolvimento da política. Como? Fortalecendo os bons políticos e enfraquecendo os maus. Ou seja, enfraquecendo aqueles que não conseguem contentamente traduzir os interesses individuais em interesses públicos. O Arthur Lira falou recentemente que não é tempo de CPIs. Incrivelmente, ele falou que era tempo da PEC da impunidade. E a participação cidadã, ou seja, a pressão popular, a cidadania ativa, conseguiu barrar essa PEC da impunidade, que era totalmente contrária aos interesses individuais, aos interesses sociais. E a pressão popular, nesse sentido, também deve continuar pautando o debate parlamentar, no sentido de avançarmos em temáticas fundamentais, como a necessidade de vacinas, a urgência do auxílio emergencial, que já está atrasado, deveria já ter sido regulamentado e instituído, a urgência das reformas econômicas que vão estabelecer uma trajetória responsável de dívida pública, favorecendo a inclusão e a superação das mazelas sociais. E também as CPIs, tanto a CPI da BIM como a CPI da saúde, da pandemia. Nós precisamos saber por que alguns governantes estão tratando tão mal da pandemia, estão favorecendo as mortes, estão desrespeitando as noções científicas,
estão desrespeitando as vacinas. E precisamos saber por que alguns governantes estão aparelhando o Estado. Nesse sentido, as CPIs da saúde e da BIM são necessárias. Além disso, essas CPIs, como espada de Damocles, vão ficar em cima da cabeça dos governantes, exigindo que eles atuem na linha, que eles andem na linha em favor da vacinação, da agilidade das reformas econômicas, da agilidade da urgência do auxílio emergencial, da urgência de uma responsabilidade fiscal que catalise a responsabilidade social tão necessária ao Brasil. Mas é lógico, nessa atuação de exigir o avanço dessa temática no nosso Congresso, que só pode ser, eu repito, só pode ser conseguida através da participação cidadã, da pressão popular, nós estaríamos fortalecendo os bons políticos e enfraquecendo os maus. Mas este processo todo de construção da participação popular, da participação cidadã, da cidadania ativa, só é funcional se fundado em diálogo, em tolerância. Porque é lógico que há uma diversidade ideológica, uma diversidade de pensamentos, de estudos, de trabalho, de práticas, muito grande na nossa sociedade. E nesse sentido, nós, em conjunto, porque nenhuma ideologia deve ser descartada por preconceitos, e todas as ideologias devem participar fortalecendo seus bons quadros e enfraquecendo seus maus quadros. É lógico que eu tenho minhas preferências políticas e ideológicas, assim como vocês, e todas elas são extremamente respeitáveis, porque vinculadas às experiências, às práticas, à realidade que cada um de nós viveu, às nossas leituras, aquilo que nós vimos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós vivenciamos. Portanto, todas as ideologias possuem bons e maus políticos. E a nossa função é, pelo diálogo, pela compreensão, pela tolerância, fortalecer os bons e enfraquecer os maus, sem nunca denegar, renegar ou desmerecer a política. A atividade política é essencial ao desenvolvimento nacional. Só assim, pelo diálogo, pela participação cidadã, pela cidadania ativa, que implica nossos deveres de fiscalização, de participação, de cobrança, essa disciplina na instrução, na percepção do que está ocorrendo, que nós conseguiremos pautar os rumos do parlamento e do debate nacional. Nós traduziremos os interesses das individualidades e interesses públicos e, portanto, o interesse público nacional conseguirá ser o propulsor, o motor do desenvolvimento nacional, muito mais inclusivo e, portanto, justo. Muito obrigado.